Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal de Estudos Bíblicos comigo, Priscila Fagundes, para mais uma aula. Sintam-se à vontade. Peguem caderno, caneta e não se esqueçam de curtir e deixar seu comentário, ok? Essa semana teremos uma aula especial sobre a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Essa aula é de suma importância para a Igreja Protestante. Fiquem atentos para não cometerem erros por não saberem assuntos históricos que envolvem nossas doutrinas. Já é sabido que no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg 95 teses que gostaria de discutir com os teólogos católicos que vendiam pedacinhos do céu. Essas teses eram relacionadas ao jugo imposto através das penitências, indulgências e a salvação pela fé. O evento marca o início da Reforma Protestante, de onde posteriormente vieram outras igrejas, e representa um marco e um ponto de partida para a recuperação das sãs doutrinas. Mas você deve estar pensando, o que é sã doutrina? E o que seria indulgências? As indulgências eram basicamente relacionadas ao perdão dos pecados, ou uma passagem paga de uma pessoa para ir ao céu. Funcionava assim: uma pessoa pagava a um padre, ou alguém relacionado à igreja, uma certa quantia, e essa quantia era como se fosse o perdão pelo seu pecado. É claro que Lutero, vendo isso, criticava, até porque não se pode pagar em dinheiro pelo seu pecado. Então Lutero lutou contra esses desmandos, e a Igreja Católica Romana o odiava por isso, pois de certa forma ele estava prejudicando e impedindo que a Igreja lucrasse com tais mentiras. Martinho Lutero trouxe uma reforma para a Igreja Católica Romana que resultou no protestantismo. Mas até aqui você já deve ter ouvido sobre esse reformador na sua igreja, né? Devemos ensinar a história da Igreja, para que os membros estejam cientes de quanto sacrifício foi necessário para que a Bíblia chegasse até nós. Martinho provocou uma reforma tão grande que muitas igrejas foram fundadas. Vejamos quais são elas. Luteranos. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Igreja Evangélica Luterana Independente. Cariz Pentecostal. Igreja da Renovação Luterana do Brasil. Igreja Luterana Renovada. Anglicanos. Anglicanismo. Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Igreja Anglicana no Brasil. Igreja Anglicana Ortodoxa no Brasil. Cariz Fundamentalista. Igreja Anglicana Reformada do Brasil. Calvinistas Clássicos. Igrejas Reformadas. Igrejas Evangélicas Reformadas no Brasil. Igrejas Reformadas do Brasil. Anabatistas. Igreja Missionária Unida no Brasil. Convenção das Igrejas Evangélicas Irmãos Menonitas no Brasil. Associação das Igrejas Menonitas do Brasil. Igreja Bíblica Anabatista. Protestantismo tardio. Calvinistas puritanos. Presbiterianos. Os protestantes são divididos em 3 grupos: missionários, ou tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Protestantismo histórico. Denominações protestantes no Brasil: Assembleias de Deus, 29,12%. Igrejas batistas, 8,8%. Congregação Cristã no Brasil, 5,41%. Igreja Universal do Reino de Deus, 4,43%. Igreja do Evangelho Quadrangular, 4,27%. Igreja Adventista do Sétimo Dia, 5,24%. Igrejas Luteranas, 2,36%. Igrejas Presbiterianas, 2,17%. Outras igrejas protestantes, 17,73%. Protestantes sem denominação determinada, 22,02%. O protestantismo tem crescido significativamente no Brasil, influenciando a cultura religiosa e representando uma parcela significativa da população. Universalmente, o protestantismo tornou-se uma presença dominante em diversas partes do mundo, influenciando e moldando a história, cultura e sociedade. Apesar do crescimento do protestantismo, é visto no cenário atual muitos cristãos abrirem mãos de adorarem em templos por causa das vendas de indulgências. O dízimo, que outrora era motivo de orgulho para nós cristãos, uma forma de diminuir a desigualdade social entre irmãos, se tornou cargo salarial. Uma fonte de renda inesgotável, estes conseguiram o trabalho dos sonhos, um emprego onde o dinheiro nunca acaba, apenas usando como manipulação psicológica. O inseto usado como ferramenta para amedrontar o povo foi gafanhoto migrador, que possui várias formas como ceifador, devorador e destruidor. Eles são citados em Joel 2, 25, e o contexto era outro. No contexto hebraico, o gafanhotos era uma metáfora usada para povos do deserto que destruíam os campos cultivados.
usada para descrever tais devastação que o juízo de Deus traria contra os sacerdotes que se desviaram dos propósitos do Criador, trocando suas mulheres por estrangeiras, roubando os templos e enriquecendo às custas do povo, levando-os a pecarem com seus maus atos. Essas manipulações geraram e ainda geram fortunas, são passadas de gerações para gerações. Deixando os mandamentos do Corban de lado e com a vinda de Jesus, essa lei foi proibida por ele, pois denunciou os sacerdotes que manipulavam o povo a abandonarem os cuidados de seus pais, para ficarem com as ofertas consagradas de acordo como descrito em Marcos 9,11, revelando que precisamos conhecer o que seguimos, para não sermos enganados e enredados por essa classe perversa, que tem sido vista com mais frequência no neopentecostalismo, pois essa classe de cristãos protestantes aderiram ao movimento místico e rituais judaicos, tentando ressuscitar sacerdotes araunicos, mesmo sabendo que Jesus foi quem destruiu o templo, e substituiu o sacerdócio transitório levítico de Arão pelo dele, sacerdócio perpétuo, agora, da descendência tribal de Judá, e da linhagem de Melquisedeque. Os neopentecostais visam mais o dom de revelação, visão, línguas estranhas e profecia, do que o dom da fé, do discernimento, do conhecimento e da sabedoria, se tornando verdadeiros gurus gospels. Para tais guias cegos, o dízimo se tornou um bezerro de ouro, e quem não aceitar a farra do boi, será excomungado da igreja. Por isso a classe de cristãos sem igrejas é crescente, pois graças a Deus, verdadeiros profetas, pastores e mestres, têm cumprido suas funções de exortar, proteger e ensinar aqueles que querem seguir seu Mestre Jesus em espírito e em verdade. Estes não trocaram a verdadeira adoração e as caridades por comércios de dons e vendas de cargos eclesiásticos. Exortam, pois não querem ver pessoas perecerem, cuidam, pois amam verdadeiramente. Ensinam para propagar a verdade da salvação gratuita assim como os patrícios fizeram. Precisamos fugir das doutrinas pseudocristãs que etimologicamente se refere à seita de um grupo que se desvinculou de outro, enquanto o vocábulo grego pseudo denota algo falso. Portanto, quando falamos de seitas pseudocristãs estamos nos referindo a grupos que são apresentados como genuínos cristãos, todavia não são. Todos que distorcem o evangelho genuíno são seitas, mesmo possuindo a nomenclatura de igrejas tradicionais. Devemos parar de olhar o cisco nos olhos dos nossos irmãos e vermos se em nossos olhos possuem alguma trava que nos impeça de ver o que está escrito nas Escrituras Sagradas, pois só assim poderemos manter a presença e a intimidade com nosso Senhor Jesus. Essas doutrinas mesclam verdades com deturpações dos ensinamentos bíblicos. Por isso são considerados por muitos como seitas heréticas, ou seja, grupos que defendem heresias. A palavra heresia em seu idioma original, grego, denota apenas uma opinião. Todavia assumiu a conotação de uma opinião contrária ao que realmente está revelado na palavra de Deus. As doutrinas pseudocristãs nada têm a ver com o fato de pessoas fiéis não aceitarem o jugo tirano, e se desvinculam destas congregações, por não concordarem com a falta da ortodoxia e tirania provinda de seus próprios devaneios. Essas pessoas são chamadas desigrejadas por essa liderança narcisista como punição por perderam os domínios de suas vítimas. Essas são as consequências de não aceitar ser manipulado. Você correrá o risco de não poder adorar em templos como muitos reformadores. Quer saber mais sobre o tema desigrejados? Dê um pulinho no site da minha revista científica Ciência e Fé, e procure o artigo que está publicado lá. Quem foi o Papa Leão X e o rei da época de Martinho? E o que é infalibilidade papal? Leão X, nascido em João de Lourenço de Médici, no dia 11 de dezembro de 1475, Roma, 1 de dezembro de 1521. Foi Papa de 1513 até sua morte. Ele é conhecido principalmente por ser o Papa do início da Reforma Protestante. A infalibilidade papal. De acordo com a história, infalibilidade papal é um dogma da Igreja Católica que afirma que o Papa, quando se pronuncia oficialmente sobre questões de fé e moral em nome de toda a Igreja, é assistido pelo Espírito Santo e, portanto, não pode errar. O que isso significa na prática? Proteção divina. A Igreja Católica acredita que o Papa, como sucessor de Pedro, recebeu de Jesus Cristo a missão de confirmar os irmãos na fé. Lucas 22:32. Essa missão é acompanhada por uma garantia divina de que ele não se enganará quando ensina sobre o que a Igreja deve crer. Condições específicas. A infalibilidade papal não se aplica a todas as declarações do Papa. Ela se restringe a pronunciamentos solenes e definitivos sobre questões de fé e moral, feitos em nome de toda a Igreja. Objetivo.
O objetivo da infalibilidade é garantir a unidade da Igreja na fé e preservar a pureza da doutrina transmitida pelos apóstolos. Quando surgiu esse dogma? O dogma da infalibilidade papal foi definido pelo Concílio Vaticano e em 1870. Essa definição gerou debates e controvérsias, tanto dentro quanto fora da Igreja Católica. Por que a infalibilidade papal é importante? Garantia da fé. Ao afirmar a infalibilidade do Papa, a Igreja Católica busca garantir que a fé transmitida pelos apóstolos seja preservada ao longo dos séculos. Guia para os fiéis. A infalibilidade papal oferece aos fiéis um ponto de referência seguro em questões de fé e moral, especialmente em tempos de mudanças e incertezas. Unidade da Igreja. A infalibilidade contribui para a unidade da Igreja, garantindo que todos os católicos professam a mesma fé. É importante ressaltar que a infalibilidade não se aplica a questões políticas ou sociais. O Papa não é infalível quando se pronuncia sobre temas que não dizem respeito diretamente à fé e à moral. A infalibilidade não significa que o Papa seja perfeito. O Papa é um ser humano e pode sim cometer erros em sua vida pessoal. O dogma que afirma uma infalibilidade em qualquer líder da Igreja, na minha opinião, é uma pretensão para manipulação ao seu papel como pastor universal da Igreja Católica de Roma e não para o cristianismo messiânico. Se até Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Moisés e outros líderes do cristianismo eram falhos, como pode um líder que vendia pedacinhos dos céus, sabendo que o céu era de graça por Jesus Cristo, e estes tinham porte das Escrituras? Tudo foi feito de caso pensado para obter submissão inquestionável de seus vassalos e súditos. Sabemos que o Sínodo de Macon foi um evento isolado e distinto da Reforma Protestante, mas quero trazer para vocês, como algo que foi decretado lá atrás, por uma religião que nada tem a ver com o cristianismo messiânico, trouxe impactos neste presente século, para o protestantismo. Existem muitas falhas nas nossas igrejas, porque seguimos algumas doutrinas revividas por Roma, como no tempo de Jesus. Um exemplo disso foi o artigo 5º do Sínodo de Macon. Uma doutrina católica romana que está enraizada nas igrejas protestantes, um paradoxo. Diante do esforço empenhado por Martinho Lutero na oposição às vendas das indulgências. Hoje o céu não é mais comercializado, mas cargo sim, trocando 6 por meia dúzia para aqueles que saíram de um sistema para serem reformados. O Sínodo de Macon. Sínodo de Macon foi um evento isolado localizado na França, e foi uma série de assembleias eclesiásticas que ocorreram ao longo dos séculos. A importância desses sínodos residia no fato de que eles representavam um fórum importante para a Igreja naquela região, discutindo questões como a diferença entre um sínodo e um concílio. A distinção entre sínodo e concílio é importante. Sínodo, geralmente uma assembleia menor, regional ou local, de bispos ou outros líderes religiosos para discutir assuntos eclesiásticos. Concílio, uma assembleia eclesiástica de maior envergadura, geralmente com representantes de toda a Igreja, reunida para tratar de questões doutrinárias ou disciplinares de grande importância. Organização da Igreja local, definição de paróquias, dioceses e suas respectivas responsabilidades. Doutrinas e heresias, discussão e condenação de ideias contrárias à fé cristã. Disciplina eclesiástica, estabelecimento de normas de conduta para o clero e os leigos. Questões sociais, abordagem de problemas sociais da época, como a pobreza, a guerra e a caridade. Datações? E Concílio de Macon, realizado em 579. São poucas as referências a seu respeito. 2. Segunda Concílio de Macon, realizado em 581. Convocado por ordem de Guntram, rei da Borgonha, e foi presidido por Priseus ou Prisco, patriarca de Leão, 573, 588. Dele também participou Siagro, bispo de Autun. Ele concluiu pela definição de 19 cânones, um dos quais fez referência específica a uma mulher. Uma freira de nome Agnes o Cânone 14 impôs um toque de recolher aos judeus, banindo-os das ruas a quaisquer momentos entre a Quinta-feira Santa e Domingo de Páscoa. Sínodo de Macon Vici Van Articles. 3. Terceira Concílio de Macon, realizou-se em 585. Convocado por ordem de Guntram, rei da Borgonha, e foi presidido por Priseus ou Prisco, patriarca de Leão, 573, 588. O cânon segundo proibiu aos judeus de falar com as freiras. O concílio proclamou também que todo escravo cristão poderia ser comprado à taxa de 6 pences. Cânones, regras. Este concílio promulgou 20 cânones. Mas quero citar um que explica o frenesi da obrigatoriedade das igrejas protestantes que ainda estão subjugadas pelo crivo da lei papal romana.
misturada com a lei mosaica para os judeus, cobrindo seus rostos com a religiosidade obsoleta. Parágrafo 5º. Excomunhão contra aqueles que não pagam o dízimo à igreja. Não sei vocês, mas sempre ouvi que oficiais que não pagavam o dízimo não poderiam sentar no altar da igreja. Da onde veio essa imposição? Não foi da nova aliança, pois na Bíblia não está escrito que Jesus dizimou. Se ele o fizesse, invalidaria seu sacrifício voluntário, pois ele era a oferta. Outro ponto que muitas lideranças religiosas desconhecem foi porque Jesus proibiu o Corbã, que foi a proibição da entrega das ofertas. E ele respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Descrito em Marcos 7:11. O problema nunca foi ofertas e dízimos, mas o que há dentro dos corações, por isso devemos entender o que é ortopatia. Não se preocupem, pois irei discorrer sobre esse assunto nas linhas abaixo. Contudo, é preciso entender que carregamos um peso que não nos pertence, mas sentimos prazer em carregar sobre nossos ombros a mentira de mentes perversas como a dos fariseus e escribas. Em suma, a infalibilidade papal é um dogma central da fé católica, que expressa a crença na assistência divina ao Papa em sua missão de ensinar a verdade. Essa doutrina visa garantir a unidade da Igreja e a preservação da fé ao longo dos séculos. Devemos respeitar todas as religiões, mas não podemos aceitar que as doutrinas particulares de uma religião afete negativamente a nossa vida, nossa cultura, ou até mesmo a sociedade. A grosso modo, as denominações evangélicas são classificadas em 4 grupos: tradicionais, renovados, pentecostais e neopentecostais. Boa parte dos 3 primeiros grupos tem dificuldades em aceitar esse último, devido certas práticas no mínimo estranhíssimas ao Evangelho. Isso para não dizer heréticas mesmo. Todavia, ainda que haja repúdio por parte de alguns, também há simpatia por parte de outros. Após 507 anos, a história continua sendo a mesma, mas eu irei fazer uma pergunta: onde estão os reformadores do presente século? Martinho Lutero enfrentou um sistema perigoso, porém Jesus deixou escrito em João 10 sobre os salteadores, mercenários, e como identificá-los. O apóstolo Paulo e os outros apóstolos fundamentais também enfrentaram esse sistema corrupto, mas suas fés não abalaram ou esmoreceram. Chegou até Martinho, e nos alcançou. Como com os atos de bravura dos outros patrícios. É preciso ter muita convicção de quem é Jesus, para não abandonar a chamada diante de tantos escândalos. Enquanto os bons se calarem, os maus farão a festa, e enriquecerão cada vez mais, às custas da Igreja. Estamos encerrando essa aula, que consiste em 4 módulos, sendo este a aula 1. E aí, gostaram da aula de hoje? Se você tiver outras curiosidades sobre as críticas de Jesus aos fariseus, tradições judaicas, sobre o Corbã, e o que as reformas proporcionaram para o cristianismo contemporâneo, é só ficar ligadinhos nas próximas aulas. Deixe suas dúvidas nos comentários para continuarmos a conversa e quem sabe um possível tema para as aulas que virão. Nos ajudem a propagar esse evangelho puro e simples. Curta e compartilhe. Seja você um missionário de Jesus, continue a obra que ele confiou aos seus eleitos.